dia 4 de abril de 2023, aproximadamente 17, 18 horas, quando eu estava chegando em casa, peguei meu filho na escola e eu estava sentindo algumas dores que estavam incomodando muito na região do meu abdômen. Só que eu não sabia exatamente de onde estava vindo, o que me causou, porque eu já tinha sentido alguns desconfortos, mas não tão parecidos. E o tempo foi passando, chegou a noite, o Giarli chegou em casa e eu pedi uma medicação para ele, pois eu já não estava aguentando, a dor ela só aumentava. Parecia ser uma dor assim de estômago, mas não era tão identificada. E eu tomei a medicação, passou-se um tempo, fui tentar dormir um pouco, consegui dormir a noite inteira, né? Mas também não me preocupei. E no dia seguinte eu tinha uma programação inteira para me seguir, seria véspera de feriado, eu tinha uma consulta pela manhã e trabalharia também no período da tarde. E eu lutei muito para não ir nessa consulta, né? Apesar do que estava acontecendo comigo. Mas como eu já estava tudo agendado, tudo organizado e eu não gostava de perder aquele roteiro do dia, eu fui. E quando eu cheguei lá, a dor foi intensificando um pouco mais. Inclusive, quando eu acordei, eu até relatei que estava incomodando, tinha voltado um pouquinho a dor e ela continuou. Só que até então não estava muito forte. E durante a consulta, quando eu entrei no consultório, fui para a nutricionista pela manhã. E quando eu entrei no consultório dela, estava tudo normal até então. Mas na metade da consulta, eu comecei a sentir um mal-estar, um enjoo. E ali eu fiquei muito preocupada porque eu estava sozinha com o Thomas. Eu tinha levado ele comigo, foi pela manhã. E ele estava comigo lá e eu preocupada porque eu tinha que voltar para casa, eu estava de moto. Mas eu fiquei ali pedindo para Deus me guardar e para eu conseguir chegar em casa bem, né? Porque eu estava com ele. E a consulta terminou. Eu cheguei em casa e a dor só piorava. Inclusive, durante o percurso da clínica para casa, a cada passada num buraco era gritante. A dor incomodava muito e eu já não estava mais conseguindo disfarçar. E quando eu cheguei, eu já fui logo abrindo a porta, entrando e avisando o Thomas: mamãe vai deitar porque eu não estou bem. E eu simplesmente deitei ali e fiquei até o horário do almoço esperando o Giarli retornar para casa. E quando ele chegou, a gente ia almoçar na casa da minha mãe nesse dia. E eu não consegui ir, eu já fiquei deitada, eu não conseguia levantar com muita dor. A dor estava muito forte, estava incomodando até para mim andar. E eu só avisei ela, eu liguei para ela, eu disse: mãe, eu não vou ter como ir almoçar aí, mas os meninos vão e eles vão trazer o meu almoço. E ela falou para mim: liga pro Dr. Ribeiro agora, que já era para tu estar lá consultando com ele. Não era para estar suportando essa dor desse jeito. E ali eu nem questionei nada, como eu sempre questiono, questão de consulta, alguma coisa do tipo, tá ok. Aí passa o telefone. Ela não lembra absolutamente de nenhum número decorado, mas ela lembrou. Deus colocou na mente dela e ela me passou. Rapidamente eu peguei o telefone e retornei e liguei para a clínica do Dr. Ribeiro. E lá a secretária dele me falou que não tinha possibilidade de atendimento mais aquele dia porque ele passou a manhã no centro cirúrgico fazendo cirurgia e não tinha atendido nenhum paciente do turno da manhã. Eu não esperei mais nem ela falar o que ela ia falar, mas ela ia falar mais coisas, de dizer que não ia mais ter nenhuma vaga e nem como ser atendida naquele dia. Eu disse: pelo amor de Deus, eu tô com muita dor, me encaixa porque eu não tô suportando mais. Eu tô com essa dor desde ontem e ela tá só piorando. Pelo amor de Deus, me encaixa. Aí ela, por um minuto, ela ficou assim em silêncio e eu já estava preocupada. Eu disse: Senhor, abençoa. E foi quando ela disse: me passa o teu nome completo. Aí eu passei o nome. Aí ela falou: o doutor vai chegar na parte da tarde, provavelmente ele vai atender por ordem de chegada. Aqui na clínica não tem ninguém, mas se você vier,
vai ser atendida pela ordem de chegada. Eu disse, tudo bem, então. Eu aguardei um pouco porque eu imaginei que fosse demorar ainda, ele ainda não tinha terminado a cirurgia, mas eu avisei a minha mãe, avisei o Giarle, avisei que eu ia para a consulta. E quando depois de conseguir marcar, me deu aquele desejo no coração de ligar para lá de novo, já depois de 1 da tarde, e a moça falou, olha, vem logo, porque ele já começou a atender e só tem, se eu não me engano, 1 ou 2 pessoas aqui. E rapidamente, do jeito que eu tava, eu só peguei uma blusa, que é um casaco, avisei a minha mãe e nós fomos para lá. Eu não aguentava nem andar, mas eu tive que ir do jeito que eu tava, com muita dor. E quando nós chegamos lá, não tinha muita gente na minha frente, né? Mas eu consegui ser encaixada e eu fui atendida. E quando eu entrei lá no consultório dele, ele nos cumprimentou e perguntou o que eu estava sentindo. Eu expliquei a situação. Eu estou com muita dor, uma dor no abdômen. E ele já ficou assim, em olhar de alerta, né? Porque essa dor já é muito suspeita para ele. Ele já provavelmente já sabe o que é. Ele disse, vamos lá, eu tenho que te examinar agora. Fomos para a sala de exame. Ele apertou meu abdômen e quando ele soltava, eu praticamente gritava de dor. Eu disse, ai não. E até falei pra ele, se for apertar do outro lado, por favor, não aperta porque vai doer muito. Aí ele disse, você vai ter que fazer uns exames agora. Vou te pedir uma tomografia e provavelmente é apendicite. E você vai daqui direto pro Laura. E o que passou pela minha cabeça foi o seguinte, eu disse, meu Deus, 5 anos atrás eu tive aqui sendo avaliada pelo mesmo sintoma e eu fui encaminhada para o Laura também, fiz todo o processo de exames, acusou, a gente fez uma oração com intercessão, pedindo para Deus para que isso não acontecesse, pois em menos de 1 ano eu tinha feito uma cirurgia que foi muito, muito complicada. E o meu filho estava fazendo quase 1 ano e eu teria que ser operada e Deus me curou. E ali eu fiquei meio assim, comecei a me apegar mais ainda com Deus, porque eu imaginei, se Ele fez esse milagre antes, Ele poderia fazer agora. Mas nada acontece da forma que a gente quer, ou que a gente pensa. Tudo, quando a gente coloca nas mãos dEle, está no controle dEle. E eu saí dali da clínica muito, muito, muito triste. Eu saí cabisbaixo, eu tava com muita vontade de chorar. E eu olhei pra mãe e falei o seguinte, eu disse, como é que a gente vai pro hospital? Agora a gente tá sem máscara, a gente não trouxe nada, a gente tá despreparada. Não tem, vamos em casa. Só que o meu pensamento de vir em casa, me preparar para poder ir para o hospital, o que eu queria, eu tenho o melhor plano de saúde, eu posso ir para Teresina e fazer tudo isso lá que eu vou me sentir mais segura. Só que na minha cabeça isso poderia acontecer, só que os médicos iam dizer, não vai dar tempo. Se realmente for o que ele está suspeitando, quando você chegar no meio do caminho, tu pode morrer, ela pode estourar e acabou. Aí eu respirei fundo, comecei a orar em espírito e fui lá na farmácia Canaã falar com a irmã Catiane. A gente foi comprar máscara para poder se dirigir para o hospital. Quando chegamos lá, ela já percebeu de cara a tristeza estampada no rosto da gente. O irmão colocou o pé assim dentro da farmácia e ela falou, o que foi que aconteceu? E a mãe já estava assim, praticamente chorando. E ela, falou pra gente, olha, mas Deus está na frente, não se preocupe. E aquelas palavras dela me confortou muito. Dali eu já sabia que ela ia entrar em contato com a igreja, com os pastores, com todo mundo e ia pedir oração. Pegamos a máscara e nos dirigimos para o hospital. Quando chegamos lá,
as dores só pioravam, e eu já estava muito preocupada e pedindo um milagre para Deus o tempo todo. E fui atendida por um enfermeiro, né? Ele fez uma pequena avaliação para colocar no prontuário. Perguntou quanto tempo eu estava com dor e eu expliquei toda a situação para ele. E ele disse: aguarda um pouquinho que o médico vai vir te avaliar daqui a pouco. E nisso nós esperamos, e eu já estava me torcendo de dor, eu sentava de um lado e do outro, e as lágrimas já estavam começando a sair no meu rosto, e eu já estava: meu Deus, tem misericórdia. Eu sei que deu quase 4 e pouco da tarde, nós lá nesse hospital, e eu recebi uma mensagem da professora do Thomas, avisando que ele não estava muito bem na escola e que ele estava precisando ir para casa. Nesse momento estava chovendo muita chuva, e quem poderia pegar ele na escola era a minha mãe, mas a minha mãe estava comigo no hospital. E ali eu fiquei muito desesperada, avisei o pai dele sobre a situação, e o pai dele estava no trabalho e muita chuva, não tinha como nem ninguém sair. E rapidamente ele pegou a capa de chuva, colocou e seguiu para casa. Pegou o que ele precisava e ele entrou em contato com a Juliana para pedir para pegar o Thomas na escola e também depois poder deixar ele com a minha sogra, porque ele queria ir para o hospital e ver como é que estava lá. E neste exato momento, ele falou com a minha sogra estava no hospital, não estava bem, e com o meu cunhado. E ele ficou assim: meu Deus do céu, e agora? Eles pegaram o Thomas na escola, o Thomas já estava bem melhor, já estava tudo bem, voltaram para casa, e em seguida ele conseguiu deixar o Thomas com minha sogra. Depois que eles voltaram, que ela estava melhor, ele conseguiu deixar ele lá e se dirigir para o hospital. Nesse meio tempo, enquanto eu estava no hospital, eu recebi mensagem do pastor Silvio. Ele me mandou mensagem perguntando como era que eu estava, e sem entender nada, porque realmente foi tudo muito rápido, ninguém entendeu nada. E me mandou um áudio dizendo: eu vou orar agora por ti. E ele fez uma oração, e isso aumentou muito mais a minha fé. Eu me senti mais amparada e vi que ali a igreja toda começou a interceder. Os pastores, alguns diáconos, os que estavam no grupo da igreja, eles começaram a orar, e ali eu me senti muito mais segura, como se Deus estivesse ali o tempo todo presente, mostrando o cuidado dele em todos os momentos, E enquanto eu falava com algumas pessoas, a mãe falava com outras, e o desespero maior, a preocupação maior ali é eu ter que precisar passar por uma cirurgia, porque a primeira e última que eu fiz não foi muito boa. Eu tive reações e isso estava preocupando muito, principalmente minha mãe. Já estava desesperada. E nesse tempo a gente aguardando o médico estava lá para dentro, não sei o que estava fazendo, mas as enfermeiras estavam vendo ali a minha situação e agilizaram um pouco do processo. Deus sempre na frente. E quando eles chegou um médico, primeiro chegou um médico, e ele: vamos lá na sala. E ele me avaliou, pediu para eu deitar na maca, fez todos os testes, e todos os testes eu gritava de dor. Ele: isso tá um pouco estranho. Aí isso me desesperou um pouquinho mais, em ver essa resposta dele. Terminada a primeira avaliação médica, já solicitaram o outro médico. Tinham 2 cirurgiões no mesmo dia, Inclusive, a chefe do hospital tinha falado com minha mãe e ela tinha dito: olha, o doutor que tá aí, ele é muito bom, ele é um homem de Deus. E nisso ela ficou bem mais aliviada, vendo que o cuidado de Deus estava presente o tempo todo.
E depois eu fui avaliada por um outro médico, um outro cirurgião chegou, fez os testes, inclusive eu senti muito mais segurança nele, né? E ele falou, durante o último teste, ele perguntou, você tá sentindo dor aqui quando eu solto? Eu disse, muito, e é na região inferior da barriga inteira. E ele arregalou assim os olhos e disse, você tem que fazer uma tomografia agora. E solicitou vários exames e disse que pediu urgência lá para o pessoal do laboratório, que são o pessoal do laboratório de dentro do hospital. E de imediato já trouxeram um maqueiro para me levar para a sala de tomografia. E quando eu estava saindo da sala de exames, eu levei um choque muito grande, né? E ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, porque eu vi que minha mãe já estava assim desesperada no canto. Só que o médico anestesista que estava lá sentado, inclusive na minha frente, foi o último anestesista que eu fiz a cirurgia, que foi para a retirada do Thomas, da minha cesárea. Que inclusive eu até relatei que ela não foi muito boa, o procedimento foi horrível porque eu passei muito mal. E durante essa cirurgia eu fiz uma oração e fiz um voto com Deus, pedindo para Ele me dar uma segunda chance para eu não morrer naquela mesa de cirurgia. E o mesmo médico estava de frente para mim e estava acalmando a minha mãe, dizendo que ele ia ser o anestesista daquela noite. Então aquilo já me aliviou muito, porque a gente teve a oportunidade de conversar com ele, e ele inclusive como se tivesse dado uma chacoalhada assim na mãe, dizendo, tenha fé, se acalme, vai dar tudo certo. E explicou o ocorrido da anestesia anterior, né, que era diferente de uma cesárea, que tinham vários tipos de anestesia, mas essa da cesárea, inclusive, ela subia realmente, a pessoa sentia dor na região do peito, dor muito forte. Aí minha mãe, mas doutor, ela ficou muito vermelha, ela não conseguia falar, mas se acalme, que Deus está na frente, não vai dar nada errado. Ele colocou assim uma porção tão grande de fé nela, e eu tava assim, parada, vendo tudo, eu disse, só Deus para fazer um milagre desse. Porque o medo dela de eu estar ali naquele hospital era de precisar fazer a cirurgia, né? Fomos para a sala de tomografia fazer o exame, né? O médico solicitou urgente e já tive que ir com o maqueiro, já não aguentava mais andar, estava muito, muito difícil para andar. E chegando lá na sala, deitei para fazer o exame, aguardei, depois voltei lá para a enfermaria. Lá o médico já disse que era para colocar o acesso, para colocar o soro, eu tinha que ficar no soro, e lá na enfermaria aguardando o resultado dos exames. E eu todo o tempo orando, pedindo para Deus tomar a frente, né? Eu já tinha entregue tudo nas mãos deles, eu já não queria mais nada do meu jeito, eu só queria sair de lá bem. E fiquei aguardando lá nessa sala. Chegou a noite e pouco tempo depois, passado algumas horas, né? Poucas horas, ele chegou com o resultado. Quando ele entrou, ele já foi dando o resultado, dizendo, vamos ter que fazer cirurgia. Ela tem que ir para a sala de cirurgia agora. Ali é como se o chão tivesse aberto para mim. Eu fiquei muito, muito, muito nervosa. Eu não sabia nem o que dizer, nem o que orar. O que mais me preocupava era a minha família, que ia ficar em casa sem mim, sem os cuidados que eu sempre dou, todo dia, sempre a mesma rotina. Mas eu respirei fundo e falei pra minha mãe, se acalma, vai dar certo. O médico também pediu pra eu tirar toda a roupa, a aliança, anel, tudo que eu tivesse, qualquer dor, ele pediu pra tirar, porque não podia ir pra sala de cirurgia desse jeito.
E eu fui pro banheiro, troquei de roupa, vesti a roupa para ir pro centro cirúrgico. Isso eu já tinha conversado com o Giarli para ele levar algumas coisas para mim, porque eu não tinha levado nada. Fui totalmente despreparada, só com dor. E eu tentava passar a maior calma possível para minha mãe. Eu estava muito mal por dentro, apesar de já ter escorrido várias lágrimas durante o tempo de internação que eu estava lá dentro. Mas ela estava muito, muito, muito preocupada. E depois que eu troquei de roupa, aí o médico falou, né? Antes disso, ele disse que não seria uma cirurgia como o corte simples da apendicite. Ele teria que cortar a minha barriga do umbigo para baixo, porque ele precisaria lavar os órgãos, pois estava tudo sujo e provavelmente já seria pus, porque já estava vazando líquido. E aquilo já é muito preocupante para os médicos, tem que correr às pressas para fazer cirurgia. E saímos de lá orando com a esperança que daria tudo certo. E entrei para o centro cirúrgico e eu sentada olhando para a porta, né, vendo quais as pessoas iam entrar, apesar de não conhecer ninguém. A pessoa que a Lu tinha me falado chegou pra mim e disse assim: Tatiane, é você? Aí sou eu. A Lu me falou de você, tá? Não se preocupa, vai dar tudo certo, é bem tranquilo. Eu disse: tá ok, obrigada. E continuei olhando pra porta, né? Queria ver qual era o médico que ia entrar, queria ver o anestesista que ia entrar. E quando o anestesista entrou, que é o Dr. Paulo, ele já veio sorrindo. Oi, você já tá aqui? Aí eu... Pois é. Aí ele veio assim por trás, ficou assim do meu lado e falou para algum dos enfermeiros o nome, não sei se da medicação ou do tipo de anestesia. Ele falou assim, falou duas, não me recordo o nome. Ele: olha, essa e essa, tá? Essa e essa, por favor. E ali eu imaginei que ele estivesse trocando, né? Ele lembrou do meu caso e colocou uma outra anestesia, né? Porque o medo maior da gente estar ali seria o processo de reação à anestesia, né? E eu só comigo, eu não queria sentir nada, eu não queria ver nada, mas eu não conseguia falar mais nada, né? Que eu não queria ver, o que eu não queria sentir. E deitei. No que eu deitei, eu já não vi mais nada. Eu apaguei. E quando eu acordei, eu tava numa sala assim estranha. Não me recordo se era lá ou se era em outro lugar, mas estava com muito frio, né? Um dos efeitos pós-anestésicos são esse, ficar com muito frio. E vinha várias pessoas perguntavam: você tá bem? Você tá bem? Eu lembro do rapaz que a Lu falou que ele ia estar lá no centro cirúrgico. Ele foi perguntar se eu tava bem. Acredito que ele foi passar as informações para ela também. E outras pessoas chegavam e diziam: você tá bem? Eu só conseguia mexer com a cabeça, não conseguia falar. Mas acho que as palavras ainda estavam presas, não conseguia falar por isso, mas estava bem. E as pessoas colocavam assim um pano para manter a temperatura, para não ficar com tanto frio. E depois disso, que eu estava lá na enfermaria, eu lembro que vi algumas pessoas no quarto, né? Vi a mãe, enfermeira, o Giarli foi lá me ver. Quando ele chegou lá, eu já tinha ido para o centro cirúrgico. Já vi ele depois, já no pós-operatório. E quando foi no dia seguinte, né, o médico foi lá e explicou a situação, né? Disse que pelo modo que foi feita a cirurgia, que não foi aquela tão simples, eu teria que ficar em observação de 5 a 7 dias, eu teria que ficar internada. Ali só passou na minha cabeça o Thomas e o Giarli, como era que eles iam ficar, né? Não falo assim pelos cuidados, porque tinham muitas pessoas para cuidar, mas o Thomas ainda pequeno,
ele ia sentir falta, ele dorme assim com a gente, aquele apego. E eu fiquei ali muito triste só nisso, mas muito agradecida a Deus porque eu consegui voltar da sala de cirurgia sem nenhuma reação da anestesia, né? Só aí já foi um milagre muito grande. E lá nesses dias eu fiquei sob os cuidados de enfermeira, de médico, e as pessoas da igreja ligando, pedindo informação. E eu lembro que a mãe falou que a irmã Marluce estava orando com a igreja, né, pedindo para Deus surpreender os médicos, que era para eu ter uma boa recuperação e vir para casa logo. E a cirurgia foi na quarta-feira. Quando foi no sábado, né, o médico entrou no quarto, perguntou como era que eu estava, viu lá as medicações que eu estava tomando, né, e percebeu que eu estava bem e disse assim: vou preparar os teus papéis para te dar a tua alta. E aquilo, eu explodi de felicidade por dentro, né, mas o homem, como ele é incrédulo, eu olhei para minha mãe e ela estava reclamando, tipo assim: mas doutor, o outro doutor disse que era de 5 a 7 dias, que não sei o que ia demorar. Aí ele não deu nem muito ouvidos, e eu só fazendo assim para ela se acalmar, né? Porque o que veio na minha cabeça foi isso, estava todo mundo orando para eu ter uma boa recuperação. Então não ia precisar eu ficar tantos dias em casa, né? E ali eu fiquei muito feliz, porque eu ia voltar para casa, apesar de um pós-operatório um pouco mais difícil, um pouco mais cheio de cuidados, muito mais cuidados redobrados, né? Eu fiquei muito feliz porque eu voltei para casa e eu voltei muito agradecida. É como se eu tivesse voltado outra pessoa. Deus começou a me lapidar de um jeito, né, que eu tive que fazer da forma mais dolorosa, né, olhar para Ele. Eu tive que perceber que a minha vida não era a vida que eu estava fazendo. A minha vida tem que ser a que Ele quer. Eu tenho que primeiramente voltar para Ele, tudo é Ele, e que eu tô sempre nos cuidados dele. Ele me deu outra chance e eu tirei uma lição disso tudo, né? Tava na igreja, só que quando a gente não se alimenta, quando a gente não tem o suporte, a gente esfria. Quando a gente não lê a palavra, a gente esfria. Quando a gente não vai para a igreja todos os dias, a gente esfria. E eu percebi, eu estava tendo a oportunidade de ir para a igreja, eu poderia ter orado com mais força, com o meu coração, eu podia ter me entregado mais, eu podia ter feito mais, e eu não fiz. Eu só vim observar que eu estava em falha num momento de muita dor, num momento de muito medo. É como se Deus tivesse me pegado e disse assim: é agora. Tu vai ter mais experiência comigo e vai perceber que a vida que tu estava planejando para ti, vivendo para ti, não é a que eu quero. O propósito que eu tenho para ti é muito mais. É ganhar almas, é fazer a obra, é fazer por mim, não é fazer para ti. E hoje eu percebo nos mínimos detalhes a dependência que eu tenho em tudo, né? Pós-operatório foi um pouco difícil, muito difícil. Para me alimentar foi muito difícil. Vomitei muito ainda. E cada detalhezinho que eu ia passando, que eu ia vivendo, eu percebia: Jesus, eu vou me alimentar, me ajuda. Eu percebia que cada coisa que eu ia fazer, eu precisava de falar com Ele. E nisso eu percebi que eu estava muito em falha. E hoje eu já consigo ver minha vida assim. E tudo que eu fizer, se eu for na calçada da minha casa, o Senhor vai comigo. Senhor, obrigada pelo dia na minha casa, na minha cama. Tudo isso hoje eu vejo que eu sou dependente dele para tudo. Para tudo. E eu agradeço muito pela oportunidade que Ele me deu mais uma vez. Porque durante toda essa história,
tem revelações, né? Deus não deixa seus servos enganados. Ele revela tudo que tem que ser revelado. E nisso, quando eu estava grávida, a minha mãe chegou para mim e disse: eu vejo o Thomas grande já no corredor aqui, vestido numas meias bem grandes, azul. Só que eu olhava e eu não te via. Só tava ele e o Giarla em casa. E, inclusive, esse era o medo dela, né? Ela pensava que, pronto, minha filha vai morrer lá no parto e já vejo o Thomas grande e ela já não existe mais. Só que isso foi como se fosse um alerta, né? Consegui passar pelo processo do parto tranquilamente, deu tudo certo, só que chegou o tempo. O Thomas, inclusive, hoje tem as meias, né? E ela até falou: meu Deus do céu, Tatiane, eu lembrei agora dessa situação. E o menino tem até as meias azuis, do mesmo jeito que eu vi ele no corredor, e isso desesperou muito mais ela, né? Mas eu tenho certeza que ela também passou pelo momento muito difícil, mas ela aprendeu muito, né? Tenho certeza disso. Mas graças a Deus deu tudo certo. Inclusive, quando eu ainda estava no hospital, a minha tia que trabalha lá, a enfermeira da UTI, falou pra mim que tinha um rapaz de 22 anos que deu entrada do mesmo jeito, com os mesmos sintomas, fez a mesma cirurgia, da mesma forma, tava vazando líquido e ele foi pra UTI. E ela falou: graças a Deus que tu tá na enfermaria, né? Porque um rapaz muito mais novo tá lá na UTI. Foi Deus mesmo que cuidou de ti. Eu disse pra ele: eu tenho certeza disso. Foi um momento muito difícil, mas o tamanho do medo que eu tive foi o tamanho do aprendizado que eu tirei nesse dia. Graças a Deus eu tô aqui para contar a história, né? O que eu tiro de tudo isso que eu vivi é que a nossa vida sempre é voltada para Deus, não para nós mesmos. Não devemos olhar só para nós, mas olhar para Ele, viver para Ele, acordar, falar com Ele, passar o dia durante o dia. Tudo que nos incomodar, tudo que a gente quer, tudo tem que ser resolvido com Ele, né? A gente organiza de um jeito, mas Deus vai lá e diz: é da minha forma, não é da tua. E para finalizar essa gravação, eu quero chamar aqui o meu filho Thomas, que está aqui nos bastidores assistindo. Vem cá, amor. Eu quero agradecer que a mãe tá viva até hoje e que essa cirurgia deu tudo certo. Amém.